Fala pessoal, beleza? Bom revê-lo aqui no canal, mas se você por acaso chegou aqui de paraquedas, esse é o segundo vídeo que nós falamos sobre orientação a objetos. Se inscreve no canal, ativa as notificações para toda vez que a gente postar um novo vídeo você ficar sabendo. Existem diversos paradigmas de programação e um deles nós estudamos no curso chamado Programação em Python, que é a programação estruturada. Um outro paradigma de programação é orientada a aspectos, uma outra orientada a eventos e outra orientada a objetos, que é o que nós vamos estudar nesse curso. Um paradigma de programação nada mais é do que uma forma como nós pensamos para construir sistemas de computadores. O paradigma de programação orientada a objetos, ele utiliza classes e objetos que são criados a partir de modelos para representar e processar dados de um determinado sistema. Em POO, implementa-se um conjunto de classes que definem os objetos presentes no software. Cada classe ela determina o comportamento, que nós também chamamos de métodos, posteriormente nós vamos falar sobre isso, e as características de seus objetos. As características também são chamadas de atributos, bem como o relacionamento que existe entre outros objetos. No paradigma orientado a objetos, o programador ele é responsável por modelar o mundo dos objetos e explicar para esses objetos como eles devem interagir entre si. Os objetos eles conversam uns com os outros por meio do envio de mensagens e o papel principal do programador é especificar quais serão as mensagens que cada objeto pode receber e também qual a ação que aquele objeto deve realizar ao receber aquela mensagem em específico. Quando eu falo de uma mensagem, nada mais é do que um pequeno texto que os objetos conseguem entender e, por questões técnicas mesmo, não pode conter espaços. Junto com alguma dessas mensagens, ainda é possível passar algumas informações para o objeto, né? Nós chamamos de parâmetro. E dessa forma, dois objetos conseguem trocar informações entre si de forma tranquila. Beleza? Esses são os 4 princípios do paradigma orientado a objetos: abstração, que nós vimos no vídeo passado, herança, encapsulamento e polimorfismo. Alguns autores chamam esses princípios de pilares da orientação a objeto. Existe uma imagem clássica em orientação a objetos que são 4 pilares, cada um deles com esses 4 princípios, e no topo tem a orientação a objetos. Um conceito do dia a dia de orientação a objetos é classe, que nada mais é do que um modelo que é utilizado para criar objetos. Alguns autores gostam de chamar de fábrica de objetos, fábrica para instanciar objetos. Uma classe representa uma categoria na qual os objetos são membro. Elas podem representar coisas reais ou coisas abstratas, mas que são do mesmo tipo. Então, por exemplo, algo real seria um aluno, um professor, um livro, um caderno, mas algo mais abstrato poderia ser um trovão, um relâmpago, uma pintura ou uma nuvem. Graficamente, a gente pode representar uma classe dessa forma. A gente divide um retângulo em 3 partes. Na primeira parte nós temos o nome da classe. Na segunda parte nós temos os atributos da classe. Nós vamos ver depois o que são atributos. E na terceira parte nós temos os métodos dessa classe, tá bom? Essa representação, quando nós formos falar sobre diagrama de classe, vocês vão ver isso em mais detalhes, beleza? Mas eu preciso apenas que nesse momento você consiga imaginar uma representação gráfica de uma classe, tá certo? E o que são objetos? Ora, eu não posso falar de orientação a objetos sem falar de objetos. Os objetos, eles são as instâncias de uma classe, ou seja, as ocorrências de uma classe. Uma classe ela pode ter várias instâncias, ou seja, uma classe ela pode construir diversos objetos. A classe atriz, por exemplo, ela pode criar vários objetos desse tipo, como por exemplo Paola de Oliveira, Marina Rui Barbosa e Sharon. Já a classe jogador, ela pode instanciar, por exemplo, objetos como Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. E a representação abstrata desses objetos nós poderíamos ver aí. Então imagine uma classe chamada atriz,
onde nós temos um objeto chamado atriz1 e ele tem três atributos. O atributo nome, que é Paola de Oliveira, o atributo nascimento, 14/4/1982, e a estatura, que é 1,70 m, da linda Paola de Oliveira. Nós temos também mais outros dois objetos. O objeto atriz2, que tem um atributo chamado nome, ao qual foi atribuído o valor Marina Rui Barbosa, outro atributo chamado nascimento, que armazena a data em que Marina nasceu, e a estatura de Marina, 1,65 m. E por último, eu tenho aí no nosso caso um objeto chamado atriz3, que tem também três atributos: o nome, que é Cheryl Menezes, nascimento 26 de novembro de 83 e a estatura 1,67 m. Observe aí que eu tenho essa classe atriz, que eu consegui instanciar diversos objetos dessa classe atriz. Tá? No meu caso aqui, eu optei por instanciar apenas 3 objetos dessa classe. Ok, gente? Então, muito obrigado por sua companhia e por sua parceria, e eu espero rever você no próximo vídeo, que nós falaremos sobre atributos e métodos. Um abraço e até o próximo vídeo.